Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue o mesmo, comente, dê seu like ou seu dislike, se for o caso, e vamos ao texto. Bom, hoje nós vamos tratar sobre a questão de Deus ser luz. A Bíblia, em diversas passagens, é, no, no caso, de sobremaneira, no Novo Testamento, diz que Deus é luz. Deus é luz. A Bíblia diz que Deus é luz. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Ou seja, diante de Deus, ou em volta de Deus, só há luz, não há trevas. Mas se ele é luz, então por que disse, e viu Deus que era boa a luz? Entenderam? João disse que Deus era a luz e em volta dele só havia luz. Então, quando ele criou, supostamente, a luz, naquele período lá do Gênesis, chamado a criação, Deus só foi ver que a luz era boa depois que ela foi feita. E a passagem demonstra também uma certa surpresa da parte de Deus em saber que a luz era boa. Ou seja, ele não sabia de antemão que a luz era boa. Estão entendendo? Mas ele não era luz, mas ele não é luz, ele não é constituído de luz, e em volta dele não há trevas de forma nenhuma, conforme as palavras de João. Então, como é que alguém que é luz, alguém que é onisciente, não sabia que a luz que ele havia de fazer era boa? Como alguém que é luz não sabia de antemão que a luz era algo bom, sendo que ele convivia na eternidade com sua própria luz. Além disso, é dito que ele é onisciente e todo sábio. Como então ele demonstra surpresa ao ver que a luz feita por ele mesmo era boa? Ele não sabia o que estava fazendo? A luz foi um experimento aleatório que deu certo? Será? A autoria do relato do Gênesis é dada a Moisés. Falsamente, é claro, mas é dada pelos incompetentes e ignorantes que nem isso conseguem ter certeza. As autorias dos livros canônicos nem sabem quem foi que escreveu esses livros. Quanto mais o conteúdo ou a veracidade dessas histórias inventadas e mentirosas. Veja, se um livro desse se pode dar credibilidade. Vocês não conhecem, a pessoa não conhece nem de fato quem são os escritores. Tanto os livros do Novo quanto o livro tanto o livro os livros do Novo Testamento quanto os livros do Velho Testamento, ninguém tem certeza. Digo, ninguém tem certeza a eles, né? É da autoria dos livros. Quando se fala que foi Moisés que escreveu esse livro, é tudo mentira, ele não sabe nada disso. Quer dizer, não sabe assim. Não sabe porque não tem nada escrito, né? Mas sabe que Moisés não escreveu porcaria nenhuma, certo? E nem aqueles que levam os nomes, né? Escreveu porcaria nenhuma. Tudo conversa furada. Mas como poderia a Bíblia dizer que Deus é luz se, segundo o apóstolo João, ninguém jamais viu a Deus? Como é que alguém pode dizer que Deus é luz se ninguém viu Deus? Tá entendendo? Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. João diz: Deus nunca jamais foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por alguém. Então, se Deus nunca foi visto por ninguém, como é que alguém pode dizer que ele é luz? Entendeu, pessoal? Isso é tudo mentira. Um conta uma coisa, o outro vem e conta outra. Ainda em uma de suas epístolas, Paulo diz o seguinte: aquele que tem
Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, ou seja, ninguém tem acesso a essa luz, a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Ou seja, Paulo se referindo ao Deus hebreu, em que ele é o único que tem imortalidade, é o único que habita em luz inacessível e nenhum homem jamais viu ou pode vê-lo. Então, se esse Deus mora em tal lugar, repleto de luz ao seu redor, e como então alguém pôde dizer ou escrever que ele é luz? Os ignorantes viriam e diriam: Deus é luz espiritual, e não física ou material. Deus é luz espiritual. Mas se Deus é essa luz espiritual, como queiram os cristãos dizerem, quem foi que disse isso? E quem foi que viu essa luz espiritual? Dizer é fácil, não é óbvio, né? Eles escreveram essa maluquice, né? Mas quem foi que viu? Esses que dizem que Deus é luz, diz que ninguém viu Deus. Logo, ninguém nunca viu essa luz de Deus. Então, como é que pode se escrever algo dizendo que Deus é luz? Tá entendendo? Se ninguém viu a Deus, como alguém pode afirmar que ele é luz? Luz é um fenômeno físico e não algo material. Se Deus é luz, então ele não é espiritual. Se ele então ele não é espiritual, ele é físico, né? Já que a luz dele pode ser vista, então ele não é espiritual. E se é luz, luz é um fenômeno físico, não é um fenômeno invisível. Então, ele é físico. Se Deus é luz, então Deus é físico. E se é físico, ele não é Deus. E se não é Deus, ele, portanto, não existe. É tudo invenção, pessoal. É tudo mentirada esses cristãos do primeiro século inventaram um monte de mentira a respeito desse Deus, dizer que ele é luz, entendendo? E que mora em lugares inacessíveis de luzes. Tudo invenção. Acrescenta ainda que não há nenhuma passagem na Bíblia diferenciando luz física de luz espiritual. Ainda que se fala essa bobagem, né, entre os cristãos, dizer que é de luz espiritual, luz física. Não existe isso. Na Bíblia não faz distinção entre luz física e luz espiritual. Mas justamente o contrário. Sempre que há menção de luz que envolve esse Deus ou os anjos, há, há uma comparação entre elas. Não há diferenciação entre a luz espiritual e a luz física, tá entendendo? Quando esses anjos ou esse Deus hebreu supostamente aparece, as passagens dizem que compara as luzes que está envolto desses como uma luz qualquer, uma luz normal. Basta vermos que na lenda de Moisés e o pé de goiabeira, desculpa pessoal, eu me confundi aqui, viu? Não é o pé de goiabeira não, é o Monte Sinai, Moisés e o Monte Sinai. Esse profeta desce de lá com a cara toda reluzente, impregnada com a luz de Deus que ele disse que tinha visto e falado. E acontecerá que, quando a minha glória, isso Deus hebreu falando, e acontecerá que, quando a minha glória passar por ti, aliás, passar por ti-ei numa fenda de penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas. O Deus hebreu dizendo que Moisés ia ver ele pelas costas. Veja, alguém que diz que não pode ser visto. Alguém que a Bíblia diz, né, no Novo Testamento, que ninguém jamais viu a Deus. E o ninguém viu jamais a Deus, viu de forma alguma. E aqui a Bíblia fala que Moisés viu as mãos. Veja, aqui fala das mãos, né? Que diz que o Deus hebreu disse que ia pôr a mão para ele não ver a cara dele. Diz que viu as mãos e viu as costas. No hebraico, se eu não me engano, parece que essas costas aqui significa as partes, significa as nádegas, né? As costas, as partes traseiras. Mas a face não se verá.
o povo percebe essa situação de que Moisés tenha falado com esse Deus, né? Quando vê e ninguém disse que aquela luz era diferente da comum. O Moisés sai de lá de cima, né? Do monte, com a cara toda reluzente, né? Depois que ele vê esse Deus aqui, o Deus hebreu. Aí ele, quando desce, o povo fica, olha para a face dele e diz que a cara está toda brilhando. Brilhando, mas ninguém disse que aquela luz era algo diferente. Era uma luz normal. E aconteceu o quê? Descendo Moisés do Monte Sinai, trazia 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Veja, como o texto é escrito em terceira pessoa. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Mas não foi Moisés que escreveu esse livro? O Êxodo não foi Moisés que escreveu? Então, como é que ele se coloca aqui em uma terceira pessoa, como não sabendo dessa situação? Veja, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Ou seja, quem está descrevendo essa passagem aqui não é Moisés. Entendem? Vocês conseguem entender isso? Olha, Moisés não sabia. Foi Moisés a tradição mentirosa judaica cristã diz que foi Moisés que escreveu os 5 livros. Aqui no meu canal já tem um vídeo e eu vou lançar mais 2 ou 3 que mostra que Moisés não escreveu nada, Josué não escreveu nada, Samuel não escreveu nada, esses caras não escreveram nada. Quem diz que escreveu é a tradição cristã, a judaica cristã, a tradição judaica cristã que diz que atribui esse pessoal que escreveram esses livros. Não escreveram nada. Veja, olha, Moisés, dizem eles que foi que escreveu o Êxodo. Olha como é que alguém que escreve um livro fala isso? Olha, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Cara, que ridículo. Depois que falaram com ele. Não é Moisés que está falando aqui, não é Moisés que escreveu isso aqui. É alguém, é uma outra pessoa que escreveu isso aqui. Tá entendendo? Tudo mentira, pessoal. Os próprios textos entregam esses mentirosos. Alguns anjos, quando apareciam, também surgiam. Eu explicando para vocês, viu? A questão da luz, né? Que os cristãos vêm dizer que a luz é espiritual, não é física. Mas, olha, alguns anjos, quando apareciam, também surgiam envolto de luz. Mas ninguém disse que a luz vinda deles também era diferenciada, era diferente da luz de um candeeiro hebreu, por exemplo. A luz que eles viam era a luz normal que eles viam no sol, na lua, nas estrelas, tá entendendo? Num candeeiro. E a própria Bíblia confirma o que eu digo. Vejam, é de Deus que nos vem tudo o que possa haver de bom e de perfeito. Ele é o Criador de toda a luz. Olha, se Deus é o Criador de toda a luz, e, supondo que acreditemos nessa mentirada de haver luz espiritual e luz física, haver uma diferenciação entre elas, mas a Bíblia aqui diz, olha, que Deus é o Criador de toda a luz. E luz? Se aqui fala de toda a luz, então temos que entender que engloba todo tipo de luz, seja ela física, seja ela espiritual. Entenderam? Nele não há sombra, nem mudanças. Isso Tiago falando. É de Deus que nos vem tudo que possa haver de bom e de perfeito. Ele que é o Criador de toda a luz. Nele não há sombra nem mudança. Só que o pobrezinho do Tiago, ele esqueceu de um detalhe quando falou essa bobagem. Como ele inventou essa mentira, né? Veja, ora, se Deus é luz, como Tiago disse, como João, né? Desculpe, como João diz, João, Paulo, né? Ora, se Deus é luz e ele é o Pai, como o Tiago falou, né? Que ele é o Pai de todas as luzes, ou o Criador de toda a luz, né? Tiago disse que ele é o Criador de todas as luzes. É o Criador de toda a luz. Então, ou o Criador de toda a luz, como disse Tiago, então esse Deus é um mentiroso. Tá entendendo? Por que ele é um mentiroso? Porque se ele é luz, e ele mesmo diz que criou todas as luzes, então ele é produto de sua própria criação.
Porque se ele é o criador das luzes, todas as luzes, aí envolve luz física, luz espiritual, qualquer mentira que os crentes queiram inventar. Então, e ele é luz, e os crentes dizem que Deus é luz espiritual, então ele criou ele mesmo, hein? Então ele criou ele mesmo, porque Tiago diz que todas as luzes é criação dele. Mas ele não é luz? Então ele criou ele mesmo. E isso vai de encontro, porque diz que esse Deus nunca teve início, nunca teve princípio, nunca foi criado. Então nem ele poderia ele mesmo criar ele, tá entendendo? Ele não poderia criar ele mesmo. Então ele é produto de sua própria criação. E esse Deus foi criado, ainda que ele diga que seja eterno, tá entendendo? E mesmo que os ignorantes insistam em afirmar que há diferenciação de luz física ou espiritual, e não há, como nós já mostramos que não há, seu Deus ainda assim seria um produto, pois Tiago afirma que ele é o Pai ou Criador de todas as luzes. E isso incluiria até mesmo a luz espiritual, da qual ele é feito, que os crentes dizem que ele é feito, a qual ele supostamente seria composto ou constituído. Entenderam, pessoal? Que mentirada mais sem vergonha desses cristãos em dizer que esse Deus é luz. Eles mesmos se entregam nas suas, nos seus delírios quando escrevem essas bobagens. Esse Deus, por se constituir luz, ou se dizer que ele é luz, o pessoal do Novo Testamento, né? Dizer que esse Deus é luz, esse Tiago dizer que ele é o Pai de todas as luzes, e também estão acabando de dizer que esse Deus é algo físico, não é algo espiritual, invisível, que não pode ser visto. E se ele é físico, ele não é o tal do Deus, não é Deus. E se ele é o criador de todas as luzes, e ele é luz, então ele se constitui criador dele mesmo. E se ele é criador dele mesmo, como nós já dissemos, então ele não é Deus coisa nenhuma. Tá entendendo? Ele é uma criação. E isso vai de encontro à crença cristã que diz que ele, mais o Espírito Santo, mais o Filho dele, que é ele mesmo, são seres eternos, ou seres sempiternos, imutáveis e que nunca tiveram início nem princípio. Mas nós vimos que ele é o criador de todas as luzes. Entenderam, pessoal? É isso aí, dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue e até a próxima, pessoal.